de quase todos os investimentos federais, tá? E estaduais, municipais, em obras. E isso resultou numa queda do PIB da construção civil para menos 10%, tá? E foi caindo em 2014, 2015, 2016, 2017, aí só depois de 2017 que ele começou a subir, em 2018 ele já teve uma subida aqui, mas ainda negativo. Ele subiu, mas ainda estava negativo. E em 2019 que ele atingiu aí um novo crescimento de 1,4%, juntamente com o crescimento do PIB brasileiro. E no ano passado, em 2020, a gente teve uma situação um pouco complicada, né? Porque a pandemia ela fez com que fosse reduzido muito as atividades econômicas, comércio, prestação de serviço, muita coisa foi reduzido e automaticamente o PIB acabou caindo, né? Não só por causa dessa redução aí, mas porque, por exemplo, a China que comprava aço do Brasil, aí comprou menos. Então, tudo isso aí é uma cadeia, né? E aí começou a reduzir. Mas a gente teve uma queda no PIB aí da construção civil de 7%, só que o ano passado, para quem participou aí de obras, não observou isso. Teve desde 2018 que está tendo um aumento da atividade da construção civil que a gente vem vivenciando, ok? Só que aconteceu um problema muito sério no final do ano passado, vamos dizer assim, lá de agosto, setembro para cá, é que, por algum motivo, os insumos da construção civil subiu muito de preço. Tá? Então, o aço dobrou de preço. Tá? E aí isso fez com que muitas obras tivessem que paralisar, principalmente obras para tipo Minha Casa Minha Vida, ou obras de prefeitura, tá certo? Essas obras assim. E aí teve uma queda um pouco mais acentuada aí na construção civil, apesar de que a construção civil ela foi um mercado que não paralisou com a pandemia e teve um aumento muito grande aí na demanda por profissionais. E aí eu posso, vocês mesmos devem perceber no nosso grupo aí que a gente tem aí, né, de que vocês participam junto comigo aí da nosso grupo de engenheiros, né, que estudam aí na UCL. Os estágios estão cada vez mais aumentando, né, a oferta de estágio, e agora está acontecendo de que as empresas estão precisando de estagiários e elas não conseguem encontrar estagiários no mercado. Eu tinha falado isso na palestra que eu dei ano passado, no início do ano passado, que isso ia acontecer, já estava acontecendo, e a gente está observando isso de forma bem clara. Ano passado, o PIB da construção civil não subiu muito, porque foi o momento de compra, que o pessoal estava se preparando. Vamos dizer assim, as obras estavam acontecendo, se você está trabalhando no mercado, você percebe isso, mas a demonstração desse PIB, ele apareceria mais à frente, né, desse crescimento aparecer mais à frente. Então, a expectativa é de que esse ano esse PIB fosse ser bem alto por conta disso, por tudo que aconteceu ano passado. Mas, em janeiro, a expectativa do PIB para a construção civil em 2021, para o ano inteiro, né, estava em 4%, e aí agora em abril, depois, né, de a gente ver o que veio acontecendo nesses 4 meses aí iniciais do ano, essa expectativa de PIB é que ainda tenha um aumento, mas bem menor, tá, de 2,5%, e o pessoal ainda está achando que isso pode cair mais. Tá? Então, muitas coisas estão influenciando nisso. Desvalorização cambial, o dólar está muito alto, ok? Isso influencia no quê? No preço dos insumos, ok? O aço, por exemplo, ele vai ter o seu preço muito balizado no dólar, porque a empresa que produz aço, ela vende para fora, além de vender para o Brasil. Né? Inflação elevada, e aí principalmente de insumos da construção civil, avanço da pandemia. Pensou-se que no final do ano passado, quando estava em dezembro do ano passado, a gente já estava achando que o pior já tinha passado. Mas aí começou o ano
e quando deu mais ou menos no início de março, os hospitais começaram a ficar muito cheios e gerou de novo um novo pânico, né? Eu acho que isso é temporário, que a gente, quando tem esse pânico aí, que tem que ser tratado, obviamente, né? Mas a sensação de que vai durar a vida inteira. Mas eu acho que isso daqui a 2 meses já não vai ter mais, assim, né, uma visão, né? Pode ser que sim, pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que daqui a uns 2 meses, assim como aconteceu no ano passado, daqui a uns 2 meses vai baixar aí a taxa de contágio, principalmente também por conta da quantidade de pessoas vacinadas. Então, isso vai ajudar bastante. E aí foi colocado também o ritmo lento das vacinas, que aí, né, tá lento, né, mas tá acontecendo, né, aos poucos as coisas vão acontecendo, né, talvez vai demorar um mês a mais, um mês a menos e tal, mas daqui a uns 2, 3 meses eu acredito que a gente já vai ver aí uma mudança e, consequentemente, as empresas vão poder produzir mais. Mas a gente está tendo um problema muito de falta de insumos. Muitas empresas pararam ano passado por conta da pandemia, e não sei se esse ano tiveram que parar também, algumas indústrias, e aí faltou insumo no mercado. Então, às vezes, a empresa de construção civil queria comprar matéria-prima, queria comprar piso para poder colocar, assentar, né? Fazer assentamento de piso, de cerâmica e tudo mais, e não tinha para comprar, não tinha para vender, né? A empresa queria comprar e não tinha de quem comprar, tá certo? Então isso daí deu um problema e tal. As coisas estão se acertando, né, para poder o negócio andar, porque toda a indústria da construção civil ela é muito grande, ela precisa ir se equilibrando. Quando vai um muito na frente que o outro, né? As obras estão a todo vapor, mas a indústria não acompanhou. Então falta insumo. Ou a indústria está a todo vapor, mas não tem obra, a indústria fica com insumo acumulado. Então as coisas vão se encaixando, sempre tem um vai e vem por conta disso. Então existiu aí vamos dizer assim, uma expectativa que era boa e que aí foi reduzida. Mas eu ainda, na minha visão, acho que a gente está numa subida, pela minha visão, e essa subida ainda não atingiu de forma muito forte os profissionais, mas a parte de estágio eu já vejo que, né, tem estágio para todo mundo aí, vocês estão vendo aí essa procura aí das empresas por alunos. E aí o que acontece? Nós temos uma outra situação de termos menos alunos fazendo faculdade hoje em dia. Tá? Então, por conta dessa redução aqui do boom da construção civil, quando teve essa queda, a quantidade de alunos que entraram na UCL, e aí eu estou falando da UCL porque é onde eu vejo, né, onde eu estou vendo os dados, mas isso aconteceu em todas as instituições. Na UCL até demorou um pouco mais para acontecer isso. Mas a quantidade de alunos que começou com engenharia civil caiu muito. Enquanto a gente tinha uma turma de 50 alunos por período, 50 alunos no início do ano, e mais uns 15, 20 na metade, né? Somando aí uns 70 alunos no ano todo entrando no curso de engenharia civil, isso caiu para 10 alunos, tá certo? Então começou a entrar, quem aí é calouro, que estiver participando aí da reunião, sabe disso, que começou a fazer o curso aí com 6, 7, 8 colegas só aí de sala de aula, que se juntam, né, com as outras engenharias, formando uma turma até que um pouco razoável. Mas a quantidade de alunos que está entrando desde 2015, tá? 2015, lá para, vamos dizer que acho que em 2017. Desde 2017, 2018, por aí, 2019. Então, esses anos aí, a quantidade de alunos que veio entrando no curso de engenharia civil começou a cair muito. Isso faz com que, quando as empresas vão na faculdade pedir um estagiário para contratar, se antes tinha 60 pessoas que precisava de um estágio, hoje tem 10. Então, só aí, por mais que a construção civil não esteja ainda ali a todo vapor, mas só aí
você já vê aí uma valorização do estudante da engenharia no mercado, certo? Porque não tem tanto, hoje a gente tem menos gente fazendo faculdade. Então, o que aconteceu esse ano é que as empresas que ganharam concorrência, elas não estão querendo nem assinar o contrato por conta da defasagem dos preços dos insumos que tiveram um aumento acima da inflação, como, por exemplo, o aço. Aí eu peguei uma informação do jornal aí, tá? O preço do aço, que representa 70% dos custos de produção dos implementos rodoviários, por exemplo, subiu mais de 80% em 2020. Eu não sei se foi 80, se foi 90, se foi 100. Eu peguei uma informação do jornal, eu sei que subiu muito. Tá? Então, mas aí tem uma informação, 80% é muita coisa. Se a gente teve uma inflação de 5%, 6%, não sei, alguma coisa assim, acho que foi 4,5%, 4,5%, 5%, foi por aí. Você teve um insumo da construção civil que subiu 80%. Então, isso é ruim, gente, você ter poucos amigos no curso de engenharia civil, quando você começa o curso, é ruim, porque você tem menos gente ali para você compartilhar informações, para você se motivar e tudo mais. Mas tem um lado bom disso. O lado bom é que quando a empresa for contratar um engenheiro, um estagiário, você vai ter mais chance de entrar nessa empresa, porque existe, né, por ter pouco profissional no mercado. Então eu venho falando isso desde o início do ano passado, que cada vez mais isso está aumentando. Então, há 3 anos atrás, as empresas estavam contratando estagiários sem pagar nada. Elas contratavam, mas era voluntário. Era isso que elas tinham para oferecer para os estagiários. A gente estava no auge da crise, tinha muito aluno nas faculdades, ou seja, acontecia isso. Hoje em dia, não. As empresas oferecem bons salários até, uma boa recompensa, e mesmo assim elas não têm conseguido aí ter estagiários aí contratar sempre, não. Bom, a gente está tendo aí uma melhoria, apesar de tudo, do emprego, né? A gente teve, nos últimos 3 meses desse ano, já sempre o saldo positivo de mais pessoas sendo contratadas do que sendo demitidas. Ok? No ano passado, em março, quando começou a pandemia, começou a ter as demissões, que teve março, abril e maio, e aí depois, em junho também teve, né? Significa o quê? Mais demissões do que contratações. Depois o negócio se inverteu, eu acredito que teve várias coisas né, que influenciaram nisso, não vou aqui entrar muito no mérito, mas começou a se inverter e começou a ter mais contratações, até porque já tinha demitido muita gente, né? E aí tinha campo para recontratar. Mas está tendo uma sequência nisso. Em dezembro aí teve uma queda, mas depois voltou. Janeiro, fevereiro e março, a gente está tendo um aumento, está tendo mais gente sendo contratada que gente sendo demitida. Então, são mercado aí. E a comparação de março de 2020 para março de 2021, né, é de menos 207 mil para mais 184 mil. Ok? E aqui as comparações de março dos anos anteriores. Né? Então, vocês estão vendo aqui que em 2010, o número estava bem alto. A gente estava já naquele momento do boom da construção civil. Tinha pessoal, né, tinha mais facilidade de conseguir emprego e tudo mais. Mas vocês estão vendo que agora a gente, por mais que esteja na crise, está tendo aí uma boa demanda. E aí eu peguei numa tabela onde a gente tem as admissões, contratações, aqui é desligamentos e o saldo, né? Então, isso daqui é o acumulado no ano, né? Então, se você pegar no ano aqui, eu peguei esse valor de 184, o acumulado no ano seria 257 mais 395 mais 184, né? Então, nesse acumulado do ano, está dando aqui um saldo aqui de 837. Desses 837, 113 é da construção civil. Ok? Tem outras áreas aqui que também estão ligadas à construção civil, mas 113 são da própria construção civil.
Então eu circulei aqui, tá? Então teve um aumento aí de contratação menos desligamentos, teve uma variação relativa aí de quase 5%, ok? Maior do que o total, do que a média total. E se vocês observarem, de todas as atividades, de todas as áreas, a construção civil é que teve o maior aumento, ok? 4,98. Acho que a segunda aqui está serviços domésticos aqui com 4,62, tá bom? E as outras todas estão abaixo. Então, é uma boa notícia aí para gente. E aí, gente, acho que eu tentei passar aí um contexto aí da situação aí do mercado, tá? E aí você, como um futuro engenheiro civil, tá? Ou uma futura engenheira civil, né? Que está começando ou terminando a faculdade, você se depara aí com um mercado que você precisa escolher aí qual área você vai atuar. E é importante que você já vá conhecendo essas áreas desde que você comece a faculdade. Não só do estágio, porque o estágio ele te dá uma visão muito boa, mas ele te dá uma visão muito boa daquele mercado, tá certo? E às vezes, quando você formar, você não vai trabalhar naquele mercado. Ou às vezes aquele mercado, ele tá bom quando você começa a faculdade, mas ele tá ruim quando você termina a faculdade. Então é importante que você conheça todas as áreas, ok? E que você se especialize um pouquinho, pelo menos, em cada área, para que você tenha mais oportunidades na hora que você estiver terminando a faculdade, tá? Quando você estiver se posicionando no mercado de trabalho. E aí sim, você vai se encontrar numa determinada área e aí você vai fazer as suas especializações e vai focar cada vez mais naquilo que vai ser o seu, né, sua prestação de serviço.